Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Juscelene e hoje eu trago o passo a passo desse modelo de tapete para você. Eu chamo esse modelo de 5 pontas porque ele fica com esses 5 leques aqui. No decorrer do passo a passo, eu explico como fazer ele maior, como calcular para encaixar o bico. Vou tirar a medida desse aqui para você ver o quanto que ele fica medindo e vou pesar também para você ver o quanto que ele fica pesando. Vou pesar aqui, ó. Ele fica pesando aproximadamente 310 gramas e esse eu produzi no fio 8, vou tirar a medida. Ele ficou com aproximadamente 65 centímetros de um picô ao outro. Na minha tensão de ponto, para fazer no fio 6, dá exatamente 5 centímetros de diferença para menos, tá bom? Então, você tem que saber aí a sua tensão de ponto para estar calculando aí o tamanho que vai ficar no caso do fio 6. A receita você vai fazer da mesma forma, passo a passo, mesmo mudando o fio. Já na largura, ele ficou com aproximadamente 44 centímetros. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, curte aqui o que você está achando dos vídeos. Aqui eu já tenho vários passo a passos para você. Vamos agora ao passo a passo. Para o passo a passo de hoje, eu vou estar utilizando fio da ordem número 8, agulha 4,5 e tesoura. Caso você utilize fio da ordem 6, você pode usar a agulha 3,5 ou 4, vai depender da sua tensão de ponto. Vou iniciar com a laçadinha inicial e vou fazer aqui 35 correntinhas. Fiz aqui minhas 35 correntinhas, vou laçar a minha agulha e vou pular 1, 2, 3, no quarto ponto eu faço um ponto alto. Laço a minha agulha e no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, laço a agulha e pulo. Uma, duas correntinhas de base, um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto, um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto, outro ponto alto. Duas correntinhas. Laço a agulha e pulo novamente 2 pontos de base e repito essa sequência. Aqui, nós vamos fazer grupinhos de 3 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base, separados por 2 correntinhas até o final da nossa corrente. Já estou finalizando aqui meus pontos nas correntinhas que eu fiz, as 35, e eu vou dar já a primeira dica de como aumentar este modelo. Você vai aumentar ele de 5 em 5 correntinhas aqui na base para fazer maior, tá bom? Agora que nós vamos fazer 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. Laço a minha agulha e aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto alto e já vou aproveitar para esconder este meu fio. Laço a minha agulha no próximo ponto, um ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto, um ponto alto. E aqui, ó, meu fio já ficou escondido aqui atrás. Vou dar uma ajustadinha nele. Duas correntinhas de separação, laço a agulha e repito agora aqui. Ponto alto sobre ponto alto, separado por 2 correntinhas. Essa vai ser a finalização dessa primeira carreira do nosso tapete 5 pontas. Vou fazer até chegar aqui. Já estou finalizando aqui, ó, fazendo ponto sobre ponto. E esse último aqui a gente sempre tem que tomar cuidado, porque é nessa correntinha aqui que a gente pega, bem do pezinho, pra não ficar torto o tapete. E agora que eu vou repetir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou lá naquela correntinha aqui, ó, e prendo e fecho com ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou fazer ponto alto falso no início da carreira. Eu volto aqui, ó, tá vendo essa correntinha? Eu venho aqui embaixo dela, introduzo a agulha e busco o fio. Fico com 2. Busco a laçada, passo por 2, busco a laçada e passo por 1.
ficando com um ponto alto falso aqui no início da carreira. Laço a minha agulha e venho no próximo ponto, ó. Observa que tem essa correntinha e essa, tem que pegar nas duas, ó. Um ponto alto. Laço a agulha, vou no próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui eu repito toda essa sequência até chegar aqui do outro lado. Estou finalizando aqui, um ponto sobre ponto. E aqui agora eu vou fazer aqui agora duas correntinhas, laço a minha agulha aqui dentro, um ponto alto. Duas correntinhas, laço a agulha aqui dentro, um ponto alto. Duas correntinhas, laço a agulha, um ponto alto. Observe que conforme eu faço o ponto, eu vou virando o meu trabalho. Duas correntinhas, laço a agulha, um ponto alto. Duas correntinhas, laço a agulha em um ponto alto. Ficando aqui dentro agora, com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, separados por duas correntinhas. Novamente, eu faço duas correntinhas, laço a agulha e volto agora aqui preenchendo a minha carreira, igual nós fizemos na anterior. Ponto alto sobre ponto alto, com duas correntinhas de separação, até chegar lá do outro lado. Chegando aqui do outro lado, e eu repito aquela mesma sequência. Duas correntinhas, laço a agulha aqui dentro, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. E duas correntinhas e um ponto alto, ficando com 5 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Duas correntinhas e vou lá no ponto que a gente fez, para dar a altura de um ponto alto, e fecho com ponto baixíssimo e inicio aqui novamente com um ponto alto falso. Se você quiser, você pode fazer as 3 correntinhas, como você estiver acostumado, tá bom? Eu gosto de fazer assim. E retorno aqui, preenchendo ponto sobre ponto dos grupinhos de 3, separados por duas correntinhas, até chegar do outro lado. Esse é o modelo tapete 5 pontas. Eu chamo ele de 5 pontas. Estou chegando aqui na minha lateral, preenchi aqui, ó, os pontos todos preenchidos. Duas correntinhas, laço a agulha agora para cada ponto alto aqui, nós vamos pôr 2 pontos altos. Porque este é o aumento dessa parte oval do nosso tapete. Duas correntinhas, laço a agulha e no próximo ponto, 2 pontos altos. Duas correntinhas, laço a agulha, 2 pontos altos. Duas correntinhas, laço a agulha. E no próximo ponto, 2 pontos altos. Duas correntinhas. E no próximo ponto, 2 pontos altos. Tudo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer lá na outra lateral. Então, a partir de agora, eu não vou gravar mais as duas laterais, vou gravar apenas uma, porque é repetição. Duas correntinhas, laço a agulha e volto aqui, preenchendo ponto sobre ponto, nos grupinhos de 3, separados por duas correntinhas, até finalizar essa minha carreira. Quero mostrar aqui, ó, nós ficamos aqui, ó, com os 5 grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos aqui na nossa curva. Vou finalizar aqui essa carreira e volto na próxima. Finalizei aqui, vou prender com um ponto baixíssimo e volto aqui, inicio com ponto alto falso. E continuo preenchendo até chegar na parte oval do nosso tapete 5 pontas. Estou finalizando aqui essa carreira,
aliás, finalizando essa parte até chegar à parte oval, 2 correntinhas, e aqui agora eu faço um ponto alto no primeiro ponto alto e 2 pontos altos no segundo ponto alto aqui da nossa volta. Este é o aumento do nosso tapete 5 pontas. 2 correntinhas, no primeiro ponto, um ponto, no segundo ponto, 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas, laço a agulha no primeiro ponto, um ponto. E no segundo ponto, eu coloco 2 pontos altos, que é o aumento desta volta. Ó, aqui, ó, tá vendo? Já vou ficando com 3 pontos para cada pontinho da base aqui, que é o aumento do nosso tapete 5 pontas. 2 correntinhas, laço a agulha em um ponto sobre o primeiro ponto e 2 pontos no segundo ponto. Ficando agora aqui com 5 grupinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas, preencho aqui a lateral e vou repetir essa mesma sequência de aumentos do outro lado. Estou finalizando aqui a carreira, ó, e vou prender lá com ponto baixíssimo. E vou preencher aqui, fazendo o meu primeiro ponto alto falso no início, até chegar na parte oval novamente. Estou chegando aqui na parte oval, 2 correntinhas, laço a agulha que eu venho no primeiro ponto, um ponto, no segundo ponto alto, um ponto alto, e no terceiro ponto alto, 2 pontos altos. Agora, nós vamos ficar aqui com 4 pontos altos para cada ponta desse aqui. Primeiro ponto, um ponto. Segundo ponto, um ponto. E no último ponto, 2 pontos altos. Vou explicar agora aqui como serão as próximas carreiras para esse vídeo não ficar repetitivo, tá? Aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. 1, 2, 3, nós estamos aqui na quarta carreira, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. Na próxima carreira, que é repetição ponto sobre ponto aqui na parte reta, na próxima nós vamos fazer 1, 2, 3, no último 2 pontos ficando com 5. Depois com 6, com 7, com 8, com 9 pontos. Eu vou fazer até a quinta e volto aqui para mostrar como eu troco a minha linha, como eu troco a cor da minha carreira. Só vou mostrar como é que troca a carreira e depois eu volto só no bico, porque aí eu vou preencher até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, preencher todo o meu cinza e volto na troca de cor do chumbo. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, que eu vou trocar minha linha, um nozinho normal. E eu vou iniciar a minha carreira agora com ponto alto falso. Só que eu inicio do outro lado, pode ver que eu virei aí a minha peça. Vou pegar agora aqui meu fio chumbo, vou dar aqui a laçadinha inicial. Vou dar uma laçada assim na minha agulha, ó, e vou segurar esse fio. Vou posicionar o fio aqui na minha mão e vou vir aqui no primeiro ponto depois da parte oval. E vou buscar a minha linha, vou buscar, passar por 2, buscar e passar por mais um. Ficando assim, ó, com ponto alto falso no início da minha carreira. Laço a minha agulha e dou continuidade normal aí no meu trabalho. Agora, eu vou voltar para mostrar como que encaixa aqui, mas é igualzinho a gente tá fazendo até agora, mas eu mostro. E depois eu vou continuar preenchendo aqui meu trabalho e fazendo os aumentos, até ele ficar com 9 pontos aqui na parte oval do nosso tapete, 5 pontas. Tô finalizando aqui, ó, 2 correntinhas, e aqui eu prendo igualzinho a gente prende do outro, ó, ponto baixíssimo, e inicia fazendo aquele ponto alto falso. Aqui, ó. Vou fazer agora até ficar aqui com os 9 pontos, pra gente poder encaixar o bico.
Vou ensinar como encaixa o bico, caso você queira fazer um tamanho maior, para qualquer tamanho, tá bom? Finalizei aqui, ó, tô com os 9 pontos, porém, eu vou te ensinar a encaixar o bico, porque agora nós vamos fazer uma carreira fechada. E para encaixar esse bico aqui, ele é múltiplo de 8. Então, eu vou calcular quantos pontos eu tenho na minha base. Eu tenho 5 leques aqui de um lado e 5 do outro, com 9 pontos. Mais 2 correntinhas, são 11 pontos. Então, se eu tenho 5 de um lado, 5 do outro, eu tenho, então, 110 pontos, correto? Porque eu vou ter 10 vezes 11, então, tenho 110 pontos. Sempre vai ter 110 pontos aqui, seguindo essa receita. O que vai alterar é esse meio aqui, que é onde você vai fazer os aumentos para ficar maior a sua peça. Que eu falei, né, que ao invés de fazer 35 igual eu fiz, você pode fazer 40, 45, 50, 55, para ir fazendo maior. Só que aí você tem que saber, quando fizer maior, como que calcula aqui para encaixar o bico. Então, aqui eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 pontos até aqui. 35 do lado, 35 do outro, dá 70. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 70 pontos. Então, eu tenho 180 pontos nessa minha base. Dividido por 8, vai dar 22 bicos e meio aqui. Não dá para encaixar os bicos, correto? Porque tem que ser número inteiro. Então, eu tenho que fazer aumentos. Cada 8 aumentos é um ponto. Porém, falta metade aqui, ó. Então, o que que eu faço aqui? Eu calculo assim, ó, 23 vezes 8. Vai dar 184 pontos. Se eu fizer só 4 pontos, vai começar a embabadar a peça, dependendo do ponto aí da pessoa. Então, eu vou incluir mais 8 pontos. 192 pontos eu tenho que ter nessa carreira. Então, eu tenho que fazer quantos aumentos? 12 aumentos, porque na minha base eu tenho 180 pontos. Como é que eu vou fazer esses 12 aumentos? Agora, nós vamos aqui, que eu vou explicar para você onde eu coloco os aumentos na minha peça para poder encaixar o bico. Aqui eu finalizo normalmente a minha carreira com ponto baixíssimo, volto no ponto e faço um ponto alto falso aqui no início da carreira. Aqui eu vou preencher com pontos altos por toda essa minha carreira. E eu vou colocar os 12 aumentos de que forma? Dessa forma aqui, ó. Aumento sobre aumento normal, então aqui eu já vou ter 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. E do outro lado, eu vou ter mais 6, 7, 8, 9, 10 aumentos. Porém, nós temos que fazer quantos aumentos? 12. Eu vou colocar um aumento, então, aqui, ó, antes dessa curva. E outro aumento antes desta outra curva. Toda vez que você for fazer um modelo maior, você vai ter que calcular para saber quantos pontos você vai ter que fazer de aumento. A gente sempre tem que respeitar o aumento do tapete. O que é respeitar o aumento do tapete? É essa volta aqui, ó. Sempre tem que respeitar esses aumentos, porque senão ele começa a emborcar, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreira toda fechada em ponto alto. Aonde tem 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos altos. E vou fazer os meus aumentos aí, onde eu mostrei pra você. E aí, a gente volta aqui pra fazer o bico. Estou finalizando aqui a minha carreira no chumbo. E eu vou trocar de cor, porque agora eu vou usar o preto. Caso você esteja fazendo da mesma cor, não precisa trocar o fio, tá bom? Vou apertar aqui bem. E agora, observe que eu vou colocar o fio no mesmo lugar, porém do outro lado. Eu gosto de virar minha peça. Caso você não goste, não tem problema nenhum, tá bom? Agora que vem uma dica. Se você estiver fazendo um par de tapete, sempre encaixa a linha no mesmo lugar nos 2 tapetes para ele ficar idêntico o bico, tá bom? Vou agora pegar o fio preto. Vou dar uma laçada inicial e nós vamos iniciar também aqui com ponto alto falso no início da carreira. Seguro aqui, posiciono o fio e venho aqui, ó, no mesmo lugar lá que eu cortei meu fio. Introduzo a agulha, busco a laçada, passo por 2, busco e passo novamente por 2, fechando assim o meu ponto alto falso no início da carreira. Aperto bem meu fio e vou trabalhar aqui
mais 6 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Com o primeiro que eu fiz, fiquei no total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, perdi aqui, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pontos altos, sendo um para cada ponto da base. Uma correntinha, laço a agulha, pulo um ponto e vou no próximo. E repito, 7 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Uma correntinha de separação e eu vou fazer assim por toda a volta do meu tapete. No meu ponto, não embabada essa primeira encarreira. Aliás, ele não emborca. Caso no seu ponto comece a emborcar aqui na parte da curva, a partir daqui, você coloca 2 correntinhas de separação ao invés de uma. Tô finalizando aqui, ó, e aqui eu vou fazer uma correntinha de separação e vou prender da mesma forma que nós prendemos lá com ponto baixíssimo. A diferença aqui é que eu vou dar uma alongadinha aqui nesse meu fio, vou virar aqui por trás, introduzir a agulha no próximo ponto, buscar essa laçadinha, levar ela pra trás, posicionar o fio aqui na minha mão novamente, e agora aqui eu vou voltar, buscar a laçada aqui, trazer pra frente, ficar com 2, buscar passar por 2, buscar e passar por mais um, ficando assim com ponto alto falso aqui. Aqui agora nós vamos reduzir um ponto aqui e vamos fazer 5 pontos aqui, ó. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5 até aqui. Um ponto para cada ponto de base. 3, 4, 5. Faço uma correntinha de separação, laço a agulha e aqui dentro deste espaço eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço a agulha, pulo o primeiro ponto, vou no segundo e repito a sequência dos 5 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pra ver aqui assim. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, fiz aqui a minha correntinha, laço a agulha aqui nesse espaço, eu ponho um ponto alto. Uma correntinha de separação e repito. Pulo o primeiro e faço 5 pontos aqui. Agora, quando chegar aqui, ó, na minha volta, na minha curva, no primeiro espaço da curva, ó, desse aqui, que é esse aqui, eu vou colocar 2 correntinhas de separação. Eu vou preencher até chegar aqui e mostro como é que eu faço. Cheguei aqui naquela parte, ó, onde começa aqui, e aqui eu vou, ao invés de fazer uma correntinha, eu vou fazer 2 de separação. 1, 2, laço a agulha aqui dentro, eu ponho um ponto alto, 1, 2, e continuo aqui preenchendo com 5 pontos. Sendo um para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. 1, 2 correntinhas de separação. Eu vou colocar 2 correntinhas de separação antes e depois em toda essa minha parte da curvatura, até aqui. Aqui, eu já volto preenchendo com o normal e do mesmo jeito eu vou fazer do outro lado. Vou finalizar aqui essa carreira e a gente dá início na próxima. Finalizando aqui essa carreira, também com ponto baixíssimo, vou alongar meu fio igual eu fiz na outra, vou introduzir aqui a agulha na correntinha de trás pra frente, vou buscar essa laçada e levar para trás, e novamente eu vou fazer aqui um ponto alto no próximo ponto aqui, ó. Busco a laçada, fico com 2, busco, passo pelos 2, busco e passo por mais um. Agora, nós vamos reduzir novamente os pontos aqui. Aqui nós temos 5, aqui nós vamos ter 3. Fiz um aqui, vou fazer aqui o segundo.
e no próximo, o terceiro ponto alto, ó. Novamente, uma correntinha, laço a agulha e nesse ponto aqui da carreira anterior, nós vamos colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, laço a agulha, pulo o primeiro ponto, vou no segundo, um ponto alto. Laço a agulha, um ponto alto, laço a agulha, um ponto alto, ficando assim com 3 pontos altos aqui sobre os 5. Uma correntinha de separação, vou aqui nesse próximo ponto e nele eu coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3. Repito essa sequência por toda a minha volta. Quando eu chegar aqui na parte oval, que é onde nós começamos a colocar 2 correntinhas de separação, antes dos 3 pontos que eu encaixar aqui, eu vou fazer também 2 correntinhas e depois também 2 correntinhas. Cheguei aqui, ó, na parte oval do nosso trabalho, e aquilo que eu falei, 1, 2 correntinhas, laço a agulha e aqui dentro eu coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3, com 2 correntinhas de separação e continuo. Pulo no primeiro ponto, vou no segundo e preencho assim toda a minha carreira. E a próxima já é o bico de acabamento. Vou finalizar agora aqui. Já cheguei aqui no último de 3 aqui pro nosso bico do nosso tapete 5 pontas. Aí, faço uma correntinha aqui e prendo com ponto baixíssimo. E alongo novamente esse meu fiozinho. Busco ele aqui no próximo ponto, levo pra trás. E agora, aqui, eu vou buscar essa laçadinha, vou trazer pra frente. Busco e fecho pros dois. Aqui ficou um ponto baixo, tá vendo? Laço a minha agulha, vou lá no primeiro ponto dos 3 e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Você pode fechar o picô aqui ou aqui dentro, ó. Aqui dentro é mais fácil de fechar, que não dói tanto a mão. Laço a agulha e no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui, ó. Nesse espaço aqui, antes do ponto alto, coloco a agulha aqui, busco a laçada, busco e fecho. Laço a agulha e no ponto do meio, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, volto nesse espaço aqui antes do ponto, introduzo a agulha, busco e passo por esses dois. Laço a agulha e no próximo ponto da base, no último ponto dos 3, faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e no espaço, antes do ponto aqui, eu busco a laçada, busco novamente, passo pelos dois. Laço a minha agulha e aqui nesse último ponto, novamente, eu faço mais um ponto alto. Ficando assim com o bico do nosso tapete 5 pontas. Pulo o primeiro ponto, vou no segundo, busco a laçada, busco e fecho. Ficando com ponto baixo aqui e repito a sequência. No primeiro ponto, um ponto alto, 3 correntinhas, fecho o picô. Laço a agulha no mesmo espaço, outro ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, volto no espaço, fecho o picô. Laço a agulha aí no ponto do meio, no segundo ponto, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, volto no espaço, fecho o picô. Laço a minha agulha e no último ponto, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, dentro do espaço, faço picô, laço a agulha e faço um ponto alto, finalizando aqui. Mais um lequinho do bico, pulo primeiro, no segundo ponto, eu prendo com ponto baixo. Aqui na parte oval do nosso trabalho, nós vamos fazer como? Antes e depois de cada leque, nós vamos fazer uma correntinha. Quando chegar aqui, eu mostro. Cheguei aqui já naquela parte, ó. E aí, antes do leque, eu faço uma correntinha, laço a agulha e vou lá. E trabalho o ponto alto e os picôs.
Um no mesmo ponto, o segundo ponto alto, picou, um ponto alto no meio, picou, um ponto alto no último ponto, faço o picô e o último ponto aqui nos 3 pontos da base. Uma correntinha de separação e prendo com ponto baixo. Assim, nós vamos fazer em toda a parte oval, para poder não, assim, emborcar o trabalho. Finalizei aqui, vou cortar o meu fio, vou soltar essa linha, e aqui, ó, bem dentro aqui deste ponto aqui, eu vou puxar a minha linha e levar para trás. Vou vir aqui nessa parte de trás, nessas 2 argolinhas, vou introduzir a minha agulha, puxar esse fio aqui de frente para trás, e aqui atrás eu vou amarrar aqui, ó. Nessa argolinha aqui, vou puxar aqui, ajustar e dar um nozinho aqui, para arrematar aqui minha peça. Aqui eu abro o fio, amarro mais uma vez, e escondo aqui por dentro, corto e passo a cola. Esse foi mais um passo a passo aqui do canal, tapete 5 pontas. Se você quiser fazer uma passadeira dele, você pode iniciar com aproximadamente 90, 95 a 100 correntinhas, para ele ficar com aproximadamente 1 metro, vai depender da tensão do seu ponto. E eu te convido aqui a conhecer as playlists que eu tenho no canal, e eu tenho vários vlogs deste modelo aqui. Tchau e até o próximo vídeo.